Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Vamos dar mais uma passadinha nessa edição, a 163, e ver tudo que rolou nesse capítulo. Só que antes de a gente começar essa edição, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. No projeto Diário Visual hoje em questão dessa semana, a gente vai estar vendo a edição 163. E no Mundo G, eles trouxeram a foto de um rapaz que eu acho que fez o povo se interessar até um pouco mais por futebol. Quem tava bombado na época foi o juiz lá da Bahia, o Diego Pombo, que na época eu acho que até a Felina pegou ele. Pegou ele na internet, né? Que ela dava truque, né? Pra pegar os boys batendo um bolo. Acho que rolou com ele também. E acho que a G deu até uma paquerada nele pra posar pra revista, mas a gente sabia que nessa época a G, todo mundo que ela paquerava não conseguia mais fazer posar, gente. Não tinha dinheiro pra mais nada. No Mundo G também tava falando sobre o Short Overstreet, que era o ator de Glee, que ele tava lançando, né, na carreira de cantor também, ia lançar um CD. E a gente até falou dele aqui em capítulos bem lá do passado, de um filme que ele fez, Fourth Man Out, que eu já dei dica aqui no canal, que era um filme bem legal que tinha no catálogo da Netflix, acho que hoje em dia não tem mais, mas que é um filme que vale muito a pena caçar aí pra ver, porque é muito divertido e trata de umas coisas que envolvem a nossa vivência e com uma pegada muito mais leve, muito mais engraçada. Também tava falando do Thiago Lacerda, que tava agora migrando para as novelas do horário das 18, porque muito gente da comunidade é muito fã do Thiago Lacerda. E muito noveleiro. É, muito noveleiro. O Marquetito não é noveleiro? O Marquetito é noveleiro. Mas eu tô falando assim porque realmente era só uma nota, como se fosse de revista Contigo, sabe? Vocês sabem que, pro que eu falo da revista, não é nada que... Tá, o que isso tem a ver com o mundo LGBT? Nada. Aí logo depois tinha a notícia do novo Superman. Ai, que delícia! Falando sobre Henry Cavill, né? Que o filme Homem de Aço, que agora ele ia fazer, personificar o Superman nos cinemas. Infelizmente, a Warner teve a péssima decisão de tirar ele desse papel nos dias atuais. Queria que ele fizesse Superman pra sempre, até o Superman ficar idoso. Mas, gente, não vai estar rolando, gente. Rafael, imagina um ensaio erótico do Henry Cavill. Seria o mais falado, mais comentado, mais vendido. Isso aí é só se fosse realmente no multiverso do mundo paralelo, que isso não queria acontecer, né? Aqui também tava falando sobre Amor Gay no FBI. Foi o filme sobre o J. Edgar Hoover, que acabaram abordando a vida dele, sobre o espectro da intimidade dele, falando sobre suas vivências homossexuais, que era o... Ele era o que mesmo do FBI, gente? Diretor-geral. Ele era o diretor-geral do FBI, e esse filme aborda mais esse lado da vida dele homossexual, que muita gente não sabia, né? Aí tá aqui falando também de campeonato de surf numa praia de nudismo lá no Nordeste. E o Evandro Santo, em 3 mitos sobre gays que sempre escuto, ele falou sobre certos assuntos que eu achei bem interessante, que foi um dos motivos da gente não ter dado quase nota tão baixa para editorial dessa revista, porque traz a realidade que muita gente não pensa sobre. Que falam que as pessoas falam que todo gay é inteligente, que todo gay é divertido, e que muito mais amigo do que muita gente normal. Uma coisa que se perpetua muito na sociedade, como se nós não fôssemos seres humanos, né? Como se a gente não fosse... O que é normal? Sabe? Porque a gente é gay, a gente não é normal. E ele falando justamente, rechaçando isso, essa forma de perpetuar essas falácias de tipo, como se não existem gays que não fossem tão inteligentes, que não fossem tão bem-sucedidos, como se todo mundo, por ser gay, tivesse encaixado dentro de um mesmo espectro de posição social. Uma outra coisa que ele também falou aqui é a respeito... outro mito foi dos fatos dos gays, todos os gays serem ricos, que também acaba se encaixando em mais a pessoa, quando ela é homossexual, que ela não se encaixa naquilo, ela fala, então eu não sou gay, sabe? Como se fosse isso. E é tão ridículo essa ideia, que eu mesmo já tenho diversos amigos que moraram em comunidade, que são homossexuais, pessoas que também são bem-sucedidas, que moram fora, que moram aqui, que enfrentam os mesmos problemas de qualquer outra pessoa, gente. A sexualidade da gente não define o que a gente é, o que a gente deixa de ser. E o que a gente tem, né? Exato. E tipo assim, já teve gente que já falou até pra gente assim, né? Tipo assim, nossa, só tá faltando vocês serem bem-sucedidos.
E como se a gente tivesse... É que eu pensei assim, aí, Rafael, a gente não é rico. Então a pessoa pensa, nossa, vocês são gays, vocês não são ricos, que como se fosse um padrão, todo mundo tivesse rico. Nossa, agora sou gay, então pronto, fiquei rico, do dia pra noite. Seria maravilhoso. Não. Mas é uma coisa muito esquisita de se pensar. E justamente coloca a gente dentro de mais uma caixinha de como assim, você não é, então você não pertence muito bem a esse grupo, que você, alguma coisa tá fazendo errado, sabe? E teve uma terceira coisa, que foi o fato de todo gay ser promíscuo, que também não é uma verdade. Então, e isso é uma coisa que é muito usado pela sociedade heteronormativa justamente para categorizar a gente dentro desse ambiente tóxico e que muitas vezes a gente acha que a gente perpetua ou a gente acha que a gente tem que se encaixar, a gente às vezes sofre tanto esse estigma que a gente já sente não se encaixa ali, tem alguma coisa errada com a gente. A gente precisa justamente normalizar nossas vidas para saber que não existe todo gay é promíscuo, não existe que a gente tem que ser o normal da gente a gente ser rico ou que a gente é melhor do que pessoas normais, como se a gente não fosse pessoas. Então ele abordou isso de uma forma muito inteligente, tipo, eliminando todos esses problemas que são falácias e termos que continuam sendo usados socialmente para, de certa forma, diminuir a nossa existência e mostrar como se nós fomos seres humanos que se encaixam dentro de um perfil específico. Agora a pergunta do Rafa. Pensando nesses mitos que foram discutidos nessa edição, você acha que eles nasceram do fato de que o gay se comporta de certo modo para sofrer menos agressão e para ser mais aceito? Então, eu acho que essas categorizações, elas existem, eu acho que mais vindo do mundo heterossexual do que do mundo homossexual para fora. Por quê? Acaba colocando como se essa parte do bem-sucedido, o normal e tipo o promíscuo é como se fosse como os héteros enxergam a gente. Então, de certa forma, o bem-sucedido, o normal, é o que é aceito por eles. Então são pessoas que eles reconhecem. Então quando você é pobre, quando você não se encaixa nesses padrões que eles criaram de ser reconhecido como homossexual, é como se eles tivessem o livre-arbítrio de continuar rechaçando aquelas pessoas. Na minha mente é assim que funciona. E engraçado que as duas primeiras categorias, digamos que na visão dele seria positiva, que é o normal e o bem-sucedido. E o promíscuo é justamente para tipo assim, ó, vocês são bem, mas não são bons o suficiente quanto a gente. Que é uma coisa que, tipo assim, como se distanciasse dali. É mais uma toxicidade inserida socialmente. Eu acho que existe... O que é ser promíscuo, sabe? Eu tenho muito problema com certos tipos de, tipo, a palavra normal e a palavra promíscuo. Porque a normalidade se encaixa dentro de um espectro individual do que você acha que é normal pra você na sua vivência individual. Normal não existe, gente. Porque se você faz muito uma coisa dentro da sua realidade, aquilo começa a ser normal pra você. E se você não faz, ela deixa de ser normal pra você. Só que dentro da realidade de uma outra pessoa, sabe, não vai deixar de ser normal porque não é normal dentro daquela realidade. Então, pra mim, normal é uma coisa que não existe. Promiscuidade, pra mim, também é uma coisa que não existe. Porque o termo de promiscuidade, o que é não ser promíscuo? Também fica dentro do espectro individual de que você acha que é promiscuidade para você ou não, porque é dentro de vivências individuais. Então são termos segregadores que são usados na sociedade para categorizar a gente como aceito ou não aceito. Então, para mim, o que se tem que fazer é erradicar quanto menos rótulos para dividir a gente dentro da sociedade, melhor. Porque eu acho que o que tem que existir acima de... Eu acho que o único rótulo que deveria ter muita visibilidade e ser aceito é você respeitar o outro indivíduo, o outro ser humano, com a individualidade dele, porque o que ele faz, deixa fazer com a vida dele, só diz respeito a ele. É engraçado que o próprio Evandro diz que um homem hétero galinha nunca é chamado de promíscuo. Exato. E dos mitos eu fiquei pensando que várias vezes eu escutei, né? Ah, você é tão inteligente, tão aciado, tão organizado como outros gays. Então eu acho que vem desse lugar de que o gay precisa estar sempre além do esperado para ser aceito, para não sofrer ataque. Eu acho que esses mitos vêm desse lugar. Sim. O homem gay, quando ele tem múltiplas relações, ele é promíscuo. O homem hétero, ele é o pegador. Fodão. A mulher hétero, ela é a galinha. Então sempre é o macho hétero que se acha, tipo assim, o mais importante da sociedade. Qualquer termo, mesmo que seja pejorativo, direcionado a ele, é positivo de alguma forma. Engraçado que as pessoas
mesmo entendendo tudo isso que você acabou de falar, não conseguem enxergar que a sociedade é machista e centrada no homem Não, hétero. e dentro da própria comunidade a gente perpetua esses termos preconceituosos, porque no meio tem muito gay que chama outro gay de promíscuo porque ele vive a liberdade sexual dele. Gente, todo mundo tá no direito de viver a sua liberdade sexual, amorosa, do jeito que ela quiser, gente. A vida dela não tem nada a ver com isso. Acho que se cada pessoa se importasse mais com seus próprios problemas, acho que cada ser humano individualmente, dentro da sua realidade, seria muito mais feliz. A verdade é essa. Só que tem muita gente sendo infeliz por aí, porque está muito mais preocupado com a realidade do outro do que buscando a sua própria felicidade. E do mito do ser rico, o próprio Evandro diz que como a gente acaba tendo que muitas vezes ficar segregado, às vezes a gente busca mais cultura, livros, cinema, Sim. e aí talvez expressar isso, como você disse, numa visão da sociedade hétero em geral, isso representaria um status de riqueza, né? Só que isso daí a gente vê uma parcela dentro de um todo. Sim. Muita gente que tá dentro da comunidade que não tá preocupada com nada disso. E às vezes a gente vive tanto dentro da nossa bolha, às vezes dessa busca por cultura. Eu até comentei isso com o marketing no vídeo. A gente busca tanto, às vezes, falar sobre o João Silvério Trevisan. Tem gente dentro da comunidade que não faz a mínima ideia de quem é João Silvério Trevisan, não sabe nem o que é a comunidade LGBT, gente. Tem gente que faz parte, né, da comunidade que não sabe nem o que é isso. Não vive esse espectro. Às vezes a pessoa, o fato dela ter a sexualidade dela, ela vive tão inserida no mundo heterossexual que ela vive simplesmente sabendo das coisas do meio comum. E ela não quer se aprofundar em outras coisas. Não é interessante para ela. A gente tem que entender que somos seres individuais independentes da nossa sexualidade e que não existe isso de se encaixar dentro do nada. É cada um vivendo a sua individualidade e buscando a sua felicidade independente de atender a expectativa dos outros. Essa edição traçou o perfil de 5 diva pops que estavam bombadíssimas no período que a revista foi lançada. E uma delas foi Alex Jordan, que estava fazendo muito sucesso nas baladas do mundo inteiro com a música Happiness e todo o seu CD que também fez muito sucesso na época. Outra delas era a Rihanna, que eles estavam fazendo sucesso na época, mas a Rihanna estava fazendo sucesso em toda a época, né? Desde que ela apareceu no mercado fonográfico, ela está fazendo sucesso até hoje. Então a Rihanna, ela poderia, se tivesse toda a edição, o perfil de divas que estão fazendo sucesso no momento, a Rihanna ia estar em todas elas, porque a Rihanna sempre esteve lá. A Kesha estava muito bombada com o lançamento do seu primeiro CD, que foi com a música TikTok também, e foi outra que eles traçaram no perfil. A Katy Perry estava no auge também da sua carreira com o CD Teenage Dream, que conseguiu para mais de 5 músicas no número 1 da Billboard, então ela estava tipo no auge do auge. Eu acho que a Katy Perry, ela não conseguiu fazer tanto sucesso quanto ela fez nessa época aqui, apesar de continuar tipo assim, em vigor, trabalhando até hoje, fazendo muita música. E a Britney Spears também, que estava vindo de um comeback depois do 2007 desastroso, estava lançando um CD melhor que o outro, e ela estava falando aqui do Femme Fatale, e o link de terem traçado o perfil delas 5 nesse caso aqui, é porque todas elas trabalhavam muito a respeito da inclusividade, de falar sobre as pautas LGBTs, todas elas em prol do casamento homoafetivo, e sempre, tipo assim, muito abertas e receptivas com o seu público LGBT, cada vez mais respeitando, dando visibilidade e ajudando justamente cada vez mais a respeito da causa, falando sobre esses assuntos. O entrevistado da edição foi o dono da The Week, não sei o nome dele, não vou ler aqui que eu não tô afim, e outras edições atrás já tinham falado dele também, porque ele estava construindo lá no final da Augusta um negócio de luxo para pessoas. Vai ser direcionado para um público específico, então a gente consegue ler nas entrelinhas que era para gay rico, porque não pode entrar de regata, não pode entrar de chinelo, só pode entrar, vai ter dress code. Então a gente vê que a gente estava dando palco e publicidade para as pessoas que alimentavam essa parcela da comunidade gay que tinha um poder aquisitivo muito mais alto e sem importância nenhuma em deixar muito nítido para quem lia ali que a gente não se importa em estar segregando as pessoas que têm menos poder aquisitivo, porque elas não vão conseguir frequentar os nossos espaços. Eu não aceito! Então, eu não li o nome dele aqui, não estou interessado também em ler não. A sessão Beleza, eu só trouxe para falar, porque quase toda a sessão tinha, falando a respeito de depilação, acho que a laser. Eu só quis trazer porque eu achei o título bem negativo, que é falando tirando o mal pela raiz. A comunidade gay já tem esse estigma de segregar tantos outros tipos de pessoas, outros tipos de corpos, outros tipos de beleza dentro da própria comunidade, que você colocar o título da matéria tirando o mal pela raiz, eu acho que você, dentro da própria comunidade, você já está segregando todo mundo que tem pelo.
Porque se você diz que tá tirando o mal, é como se o pelo fosse uma coisa ruim. E a gente vê que muitos... E a G fazia esse desserviço nesses últimos anos, que todo mundo era um golfinho que posava nessa época da revista. Não aparecia mais ninguém com pelo na revista em lugar nenhum. Acho que... Eu não sei nem qual foi a última vez que isso aconteceu. E eles perpetuavam isso e eles fazem uma matéria falando sobre beleza e usam como título Tirando o Mal pela Raiz. Eu acho que só ajudava a reforçar a segregação dentro da própria comunidade. Chegando nos ensaios, teve mais um menino da Bellamy que veio, que foi o Jack. Gente, não consegui. Eu não sei qual é o nome dele, mas vou botar escrito aqui. E vocês pronunciam como vocês conseguirem. Também mais um menino que já tinha provavelmente um ensaio feito com a Bellamy, que a G comprou e colocou aqui nas páginas dela. E o desejo dessa edição foi o Rafael Henrique, que fez um ensaio também num sítio. Por incrível que pareça, não foi um ensaio indoor, então já é uma coisa interessante. E o Rafael lá com seus quase 1,90 de altura, chamando bastante atenção nas fotos, tatuado, então já atende até um outro segmento de pessoas que têm fetiche por tatuagem. O ensaio dele é até bem interessante, tem umas fotos bem legais. Tem um outro fetiche nesse ensaio, pessoas que gostam de motos e carros, porque parece que ele tá fazendo amor com a moto dele. Ele tava fazendo, parece mesmo, que tem umas fotos que vocês procurarem na internet, vocês vão ver que parece que ele tá realmente uma coisa meio transante com a moto, a moto dele. Esse ensaio de capa é com o Mike Martins. Essa revista a gente comprou com o próprio Mike, né? Porque a gente começou a procurar as revistas para comprar. Eu acabei achando o Facebook dele. Ele tinha um anúncio falando que ele estava vendendo algumas edições que ele ainda tinha. Então a gente comprou direto com o Mike Martins, ele autografou a revista pra gente. O autógrafo não ficou uma maravilha por culpa minha, porque... Ai, a bicha chata. Eu não queria que a revista fosse rabiscada em algum lugar que desse pra ver. Eu pedi pra ele assinar numa parte que era mais escura da revista. Eu vou tentar pôr aqui pra vocês conseguirem ver se eu conseguir fazer esse milagre. Mas ele autografou com carinho para os Rafas, né? E assinou o nome dele. É um ensaio que a gente achava também muito legal, que foi feito pelo Wander Rodrigues, né? Ele estava jogando tênis num ambiente que tinha piscina também fez umas fotos indoor, então tem uma jogada de luz e sombra, ficou bem interessante, marcou bastante o corpo dele, a gente gosta bastante desse ensaio. E assim a gente termina mais esse capítulo. Quero agradecer muito ter vocês aqui comigo mais essa semana. Gente, se vocês tiverem sugestão de alguma coisa que vocês querem que a gente fale aqui no canal, a respeito do que já está acontecendo na revista, ou até mesmo do antes e agora que está rolando, comenta aqui embaixo que a gente pode dar uma incrementada nos vídeos, já que a revista tá tão sem coisas para falar e a gente interage mais entre a gente. Então, só que antes de ir embora, eu quero pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo, se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.